Bom, como eu abordei desde as primeiras aulas, né, nossos vídeos eles ficam um pouco interrompidos devido ao aplicativo que eu utilizo. Bom, dando continuidade, né, como eu falei, embora ele tenha de certa forma, né, o Cristóvão Jacques, ele tenha de certa forma conseguido combater, inclusive prender alguns franceses, né, esse êxito dele foi basicamente considerado muito pequeno, muito restrito. Isso devido principalmente ao tamanho, né, do território brasileiro, do litoral brasileiro. Então eram muitas terras para ele fiscalizar, né? Ou seja, era muito território e pouca gente. Então os valores ganhos no comércio de pau-brasil basicamente justificavam as expedições, tanto que a sua exploração, assim como nas demais especiarias na América, ela foi um negócio lucrativo que se estendeu por séculos, mesmo depois do processo de começou o processo de povoamento aqui nessas regiões, de você já ter inclusive outros materiais muito mais rentáveis do que essas especiarias. Então aqui eu trouxe uma imagem aqui, né, de um ritual de antropofagia, ou seja, basicamente eles comiam, né, a carne humana. E esse ritual, assim como diversos rituais que eram praticados aqui na América pelos povos indígenas, levou a um grande choque cultural. Isso principalmente porque os europeus viam essa prática como algo bárbaro, né, como uma prática de um povo bárbaro, sem cultura e tal. Inclusive, né, o problema é esse, que eles deixaram de levar em consideração as perspectivas dos próprios indígenas, né? Então, o que que era esse ritual para os indígenas? Era um ritual basicamente também de força, né? Então, os indígenas matavam seu rival e com aquele consumo da carne, eles tinham a concepção que ali ele também estava absorvendo a força, né? Então, estava ganhando a força, os poderes do outro. Ou seja, basicamente, além desse ritual, vários outros rituais causaram um verdadeiro espanto nessa relação entre os europeus e os indígenas. Bom, mudanças de rumo. A ocupação do território americano pelos portugueses intensificou-se a partir da década de 1530. Né? Então, a partir de 1530, houve uma virada nesse processo de relação com essas terras. Então, vários historiadores costumam estabelecer esse marco, né, como acontecimento, como marco, a expedição liderada por Martim Afonso. Então, nessa época, basicamente, o comércio com os portugueses com o Oriente tornava-se menos lucrativo, né, principalmente por causa da forte presença dos portugueses naquela região. Então, você passou a ter uma concorrência maior. Então, a partir daquele momento, como eu falei, Portugal, a primeira viagem que Portugal conseguiu em 1492 à Índia, né, foi uma viagem extremamente lucrativa. No entanto, a partir daquele momento, vários outros países também descobriram essa rota e passaram a fazer essa rota. Ou seja, existia cada vez mais especiarias na Europa, incluindo isso, o preço das especiarias acabaram sendo desvalorizados. Ou seja, como existia concorrência e os preços estavam mais valorizados, além, é claro, também das vários acidentes que aconteciam durante a viagem, né? Viajar naquele período pelo mar ainda era uma coisa perigosa. Ou seja, essa viagem ela acabou sendo um pouco menos lucrativa. Então os portugueses passaram a caçar outras rendas, algo que fosse mais lucrativo. Além disso, você também tinha ataque de piratas, de corsários. Bom, aí como eu falei, né, por fim você tinha a entrada de alguns países como a Inglaterra e a Holanda, que aumentaram a concorrência, né, nessa rota de comércio com o Oriente. Aqui eu trouxe outra imagem, né, que é a ilustração do códice de casamento, né, que ela retrata um pouco da expedição de Martim Afonso ao território das Índias. Bom, agora vamos falar um pouco mais propriamente sobre a expedição de Martim Afonso, né? Algumas características dela. Bom, de olho nos lucros que a América podia proporcionar, Portugal, basicamente, o governo de Portugal enviou Martim Afonso de Souza a essas terras em 1500, né?
Vou botar aqui. Com três desafios. Basicamente, o Martim Afonso ele tinha três desafios. Era combater a presença dos franceses, como eu falei, os franceses sempre foram grandes rivais com os portugueses, né? Reconhecer o território, ou seja, reconhecer e descrever os acidentes geográficos, as matas e tal, e também estabelecer núcleos de colônias, né? Ou seja, estabelecer núcleos de povoamento. Esse último objetivo assinalava uma mudança significativa dos portugueses em relação à terra da América. Ou seja, a partir daquele momento, além de somente dessa exploração dessa colônia, você passou-se também a povoar, né? A tentativa de povoar, de formar núcleos nessa região. A expedição comandada por Martim Afonso, basicamente, ela trazia cerca de 400 homens, né? Uma mudança significativa. Além disso, ela trazia tudo que era necessário para iniciar um projeto de ocupação. Animais, instrumentos agrícolas, mudas, sementes, vegetais e, sobretudo, né, colonos para ficarem nessa região. O comandante vinha ainda, né, com amplos poderes, né, como se fosse um comandante desses núcleos. Ele tinha o poder de administrar e de manter a ordem nesses núcleos e também de fundar povoamentos, que era um dos objetivos. Né? Ao chegar na América, a expedição percorreu diversos pontos do litoral. Chegou até o atual Rio da Prata, no sul da América, onde procurou estabelecer domínio português. E ainda capturou várias pessoas, né, inclusive que estavam a serviço da França. Em determinado momento, né, Martim Afonso autorizou a organização de grupos de exploradores, né, para percorrer o interior do continente com o objetivo de localizar metais preciosos e riquezas. Ou seja, não existia somente esse momento de exploração das riquezas naturais ali do pau-brasil, de especiarias, né, das drogas dos cerrados também, né, como eram chamadas, mas também a procura de minério. Então, nesse período, você já tinha boatos, né, da descoberta de ouro pelos espanhóis em território do México e de outras regiões, que despertavam também o interesse dos portugueses em encontrar minério nessa região. Bom, alguns lugares, como no atual estado de Pernambuco, pessoas foram deixadas com a incumbência de cultivar plantas e de avaliar sua adaptação às condições locais. A gente vai falar um pouco disso, talvez futuramente, falar um pouco da própria cana-de-açúcar, que foi um dos das plantas que foi plantada aqui, né, e que teve um desenvolvimento muito bem aceito pelas terras dessa região. Então, basicamente, em vários pontos, né, ficaram pessoas responsáveis por cultivar determinadas mudas e espécies de plantas para verificar a adaptação dessas espécies à região. Em 1532, na região do atual estado de São Paulo, né, foi organizado um pequeno núcleo colonial que deu origem à cidade de São Vicente. Nesse núcleo foram iniciadas lavouras de cana-de-açúcar e construiu-se um engenho, o engenho do governador. Inclusive, esse engenho do governador existe até hoje no território do Rio de Janeiro. Então, são aí mais de 500, quase 500 anos, e mesmo assim ainda permanece esse território.